Nós iremos sintetizar tudo o que a gente debateu nas aulas anteriores, ou melhor dizendo, nesta aula, nas partes anteriores. E nós vamos ver que isso nos deu uma técnica para encontrar raízes de equação de grau maior que 2, que se vocês lembrarem, ou melhor, se nós lembrarmos de um debate que a gente teve, que a partir de grau 3 já existe uma certa dificuldade para encontrar raiz. E então, como nosso primeiro exemplo, eu vou colocar o seguinte: encontre as raízes, ou melhor, deixa eu começar com exemplos simples, para a gente depois ir avançar, que é o seguinte: decomponha o seguinte polinômio: p de x igual a x quadrado menos 5x mais 15, deixa eu ver, 6 mais 6. Pronto. Vamos começar com um exemplo simplificado. Isso aqui é um polinômio de grau 2. Esse exemplo pede para decompor. Aqui não está explícito, mas é para decompor em fatores. Ok, guys? Então, nós vamos lá. Vamos usar o nosso teorema fundamental da álgebra na versão de decomposição. Cadê que é esse resultado aqui? Esse resultado que a gente vai decompor. O que esse resultado nos diz? Vamos reforçar. Se você tiver as raízes, está aqui raiz, de um polinômio, você pode decompor x menos raiz, x menos raiz, x menos raiz. Pronto, é isso que está dizendo. Você pode me perguntar, o que é esse negocinho aí em cima? Isso aqui é o número de vezes que a raiz se repete, que pode ser que ela se repete de um polinômio. Como assim se repetir? Vocês vão entender melhor. Mas se vocês lembrarem do nosso processo aqui, a gente vai encontrando raiz uma a uma e algumas vão se repetindo. Uma outra coisa, você pode perguntar, isso aqui a gente vai obtendo de acordo com a decomposição. Mas também a gente pode usar esse aqui, que é uma versão, cadê esse aqui? Não. Onde está a versão simplificada? Esse aqui. Se você tiver raízes distintas, raízes igual ao grau do polinômio, você pode decompor x menos raiz, x menos raiz, x menos raiz. Na verdade está bem aqui, ó. Está em algum lugar. Ou melhor, esse aqui. Vamos para a prática que aí vocês vão entender melhor. Mas deixa eu voltar para cá. Se interpretarmos bem isso aqui, se essa quantidade de raízes aqui for igual ao grau do polinômio, não vai ter esse q de x. Porque essa soma todas tem que dar o grau do polinômio. Então não vai ter o q de x. Vamos lá ao exemplo. Acontece, guys, se nós olharmos direito, aqui dá para ver duas raízes. Dá para ver que 2, vou colocar aqui nosso sol, 2 e 3 são raízes desse polinômio. São raízes de p de x. São raízes. 2 e 3 dá para ver. Basta substituir o 2 por aqui, que vai zerar, e o 3 por aqui, que também vai zerar. Mas você também pode tentar Bhaskara aí, eu até sugiro. Use Bhaskara que você vai achar 2 e 3. Ok? Mas eu encontro da seguinte maneira. Quando aqui é 1, você pode usar aquele truque. São dois que eu já comentei também. Que dois números que multiplicando dá esse e a soma dá o simétrico desse. 2 e 3 multiplicando dá 6. Veja que bate. 2 e 3. E 2 somado com 3 dá 5, que é o simétrico do menos 5 aqui. Então, a regrinha de multiplicar e somar dá o simétrico está batendo. Então, são realmente essas raízes. Pode conferir, substituir aqui
que vai dar zero. Dessa forma, eu consigo decompor o polinômio dessa maneira. X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Pronto, bem simples. Está decomposto um polinômio. Só isso? Só isso. É o que o nosso resultado lá nos diz. X menos raiz, x menos raiz. Confira, veja que o grau bate. Aqui é grau 1, mais grau 1 deu grau 2. E aqui é grau 2. Então bateu o grau. Vamos pegar agora um outro exemplo. Próximo exemplo será o seguinte. Opa. Esse será nosso exemplo. Decompor o polinômio x cubo menos x quadrado mais 4, sabendo que menos 1 é uma raiz de p de x. Então, observe que nesse exemplo, ele já está afirmando... Opa, esqueci de desativar as notificações. E pronto, são desativadas. Ok. E observe que nesse exemplo já foi dado que menos 1 é uma raiz de p de x. Menos 1 é uma raiz de p de x. Então, se o menos 1 é uma raiz, ainda faltam outras duas para bater grau 3. Para bater grau 3. Não sei se vocês recordam, mas já comentei que um polinômio tem no máximo, o número de raízes no máximo é o grau do polinômio. O grau do polinômio. Então, isso aqui tem uma, faltam duas para completar 3. Ou não, porque pode ser que não tenham duas. A gente sabe que por ser grau 3, vai possuir no máximo 3 raízes. Pode possuir nenhuma, pode possuir uma, duas, 3. Mas o fato do grau 3 ser ímpar, a gente vem para esse resultado. Todo polinômio de grau ímpar eu sei que possui pelo menos uma real. Então eu sei que essa aqui possui pelo menos uma. Diga-se de passagem, já deu uma raiz real aqui, que é o menos 1. Vamos em busca de encontrar as outras duas. Mas independentemente de encontrar outras duas ou não, eu consigo decompor. Vamos recordar lá do primeiro resultado que a gente obteve, que foi esse aqui. Acho que eu até reescrevi de outra maneira. Tá? Não escrevi não. Foi esse aqui. Que esse R representava uma raiz. Toda vez que se eu tiver uma raiz do polinômio, eu posso decompor x menos raiz vezes um outro. Se vocês lembrarem bem, esse outro eu obtenho através de uma divisão. Divisão como? Divisão. A gente vai você divide esse polinômio por isso aqui. Então vamos para a prática, ver como é que isso funciona para eu decompor meu polinômio. Na prática. Na prática vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou botar nosso sol aqui. O fato de o menos 1 ser raiz, então o p de x, meu p de x, que é esse polinômio aqui, vai se escrever como x menos esse menos 1. Então vai ficar mais 1. Que é menos a raiz. A raiz já é negativa, fica positiva. Vezes um outro polinômio. Ali eu coloquei d, guys, mas eu vou trocar para q, porque a gente costuma usar por padrão o q de quociente. Aqui no fundo esse q é um quociente. Quociente de quem? Esse q é um quociente do p de x pelo x mais 1. Quociente deve lembrar que tem ligação com divisão. E de fato, eu passo o x mais 1 para baixo, você vai ter isso aqui, que vai ser nosso q. Então a gente vai usar o nome, o termo, a letrinha aqui. Ok. Então, voltando aqui, como eu sei que menos 1 é a raiz, eu escrevo x menos a raiz vezes um outro polinômio. Ok, escrevi vezes um outro polinômio. Preciso agora encontrar quem é esse polinômio. Como é que a gente encontra? Por divisão. Então eu vou pegar meu q, que é esse aqui, x cubo menos 3x quadrado. Perceba que está faltando o termo de expoente 1 aqui. Eu vou acrescentar 0x mais 4. Por que eu vou acrescentar? Porque eu vou efetuar uma divisão. Vou dividir meu polinômio, que é esse aqui, por esse x mais 1. E bem aqui,
aqui nós vamos obter o nosso Q de x. Quem ficar aqui será o Q de x. Eu vou fazer assim, né? Porque fica melhor na questão do espaço. Ok. Então vamos fazer essa divisão. X cubo dividido por x dá x quadrado. E agora, depois que a gente divide primeiro daqui, devemos recordar que a gente faz? Esse daqui vai multiplicar por esses dois. Então, x quadrado vezes x dá x ao cubo. Aí vem com sinal negativo. X quadrado vezes 1, x quadrado. Mais. Guys, eu vou colocar um x quadrado aqui. Não, vou colocar isso não. Porque eu tenho um negócio para mostrar para vocês. Vou mostrar daqui a pouco. X quadrado. Só um detalhe, né? Vem menos aqui, vem menos. Que aqui é positivo, então aqui vem sempre com o sinal trocado. Ok, faz a soma. Menos 3 menos 1. Menos 4x quadrado. O resto baixo. Mais 0x mais 4. Agora a vez de dividir esse. Menos x quadrado, menos 4x quadrado, vou dividir pelo primeiro daqui, dividir pelo primeiro daqui, dá menos 4x, e o x quadrado com x, vai subtrair os expoentes, 2 menos 1 daqui, vai ficar 1 aqui. E agora, a vez de multiplicar isso por esse aqui, menos 4x vezes x, dá menos 4x ao quadrado, que vem positivo. Esqueci de dizer que esse morre com esse. E esse vai morrer com esse depois também, mas ainda falta multiplicar esse aqui por esse aqui. Menos 4x, multiplica por 1, dá menos 4x. Vai vir como mais 4x aqui. Somou aqui, vai dar 4x mais 4. Não terminou a divisão, porque o grau aqui é 1, o grau aqui é 1. Tem que terminar quando o grau aqui bater menor. E eu divido aqui, 4x dividido por x, vai dar, o x vai morrer com x, vai sobrar só 4. 4 dividido por 1, que é 4, positivo. Ao multiplicar esse por esses dois e inverter o sinal, foi para outra página, não era para ir para outra página. E tem algo para eu mostrar para vocês, então deixa eu não quero que faça essa quebra. Deixa eu ver se dá para trocar por aqui. Não. Tá, mas não teve jeito não. Não tem problema. Então, multiplica esse 4 por esses dois. E já trocando o sinal, vai ficar isso. E aí, esse menos 4 vai morrer com esse com esse vai sobrou 0. Se vocês lembrarem bem, sempre sobra 0. Por que sobra 0? Porque sempre tem que sobrar 0. Se não sobrar 0, tem alguma coisa errada. Por que sempre sobra 0? Por causa que o fato de isso ser raiz significa, pelo que a gente já viu, que é x menos a raiz vezes um outro polinômio. Não tem mais o resto aqui. Não tem. O resto é 0. O resto sempre vai ser 0. Se esse número for raiz, sempre essa divisão vai ser 0. Você pode conferir da seguinte maneira. Esse é o seu Q. O Q, quando multiplica por esse x mais 1, olha aqui, Q multiplicado por x mais 1, mais o resto, que é 0, tem que voltar para o polinômio. Então, mais o 0 aqui, ó. Então, sempre, se aqui não der 0, tem alguma coisa errada. E encontramos nosso Q, guys. Então, o P de x é igual a esse aqui, x mais 1 vezes Q de x. Deixa aqui, x mais 1 vezes o Q de x, que é esse aqui. Ok? E fizemos uma decomposição, mas a decomposição aqui não pode parar. Não é que não pode, a decomposição não para aqui ainda, porque talvez esse aqui ainda dê para decompor. É um polinômio de grau 2. E a gente vai tentar decompor ele.
Para ver se eu decomponho o polinômio de grau 2, mesmo truque da questão anterior, pelo que a gente já debateu, a teoria, nós decompomos o polinômio através de suas raízes. E eu vou fazer por Bhaskara, que eu quero mostrar algo para vocês aqui. Isso aqui dá menos b, o b é menos 4, vai ficar 4, mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta aqui vai dar 0, guys. 0 sobre 2. Então, como aqui é 0, vai matar esse mais ou menos, vai ficar 4 sobre 2 e deu igual a 2. Então, você pode imaginar que só tem uma raiz, que é o 2. Guys, quando um polinômio de grau 2 tiver uma só raiz, essa raiz terá multiplicidade de 2. E eu vou tentar mostrar para vocês por que tem multiplicidade 2. Então, toda vez que o delta for 0, significa que só tem uma raiz e essa raiz é multiplicidade 2. Vamos lembrar o que é a multiplicidade. Esse polinômio que a gente está debatendo é esse aqui. É um polinômio de grau 2, é esse aqui. Ao fazer Bhaskara, eu encontrei uma raiz, que foi o 2. Então, significa que eu posso decompor x menos raiz vezes o outro polinômio. Um outro polinômio aí, é um outro q de x. Vou até chamar de q2 aqui, para não confundir com esse outro q aqui, que é esse mesmo daqui. É assim que a gente decompõe. Esse outro polinômio, você pode usar aí a divisão de polinômios e você, na verdade, vai encontrar ele, que esse outro polinômio vai ser o mesmo x menos 2 ao usar a decomposição. Então, já fica aí como exercício para vocês efetuar a divisão desse polinômio por esse aqui para encontrar esse Q2. E você vai encontrar o Q2 como sendo a mesma coisa, x menos 2. Vou colocar aqui, x menos 2. Então fica aí como exercício. E isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer sempre. Toda vez que encontrar uma única raiz real em um polinômio de grau 2, se você usar a divisão de polinômios, você vai obter outro fator da decomposição como sendo esse. Isso significa que, olhando para a decomposição, você vê que tem raiz 2 aqui e raiz 2 aqui, se repetindo duas vezes. Portanto, a gente sabe que o 2 tem multiplicidade 2. Eu não lembro o que é multiplicidade, então reveja a parte lá da aula, que eu comento da multiplicidade, que a multiplicidade tem a ver com a decomposição. É quando você vai decompondo e decompondo o polinômio, e o que vai sobrando possui a mesma raiz. Isso que é. E aí, quantas vezes a raiz se repete na decomposição é a multiplicidade. Então, multiplicidade é a quantidade de vezes que uma raiz se repete durante a decomposição. E ao decompor esse aqui, a gente vê que a raiz aparece aqui e a raiz aparece aqui. Ok? 2 é a raiz disso aqui, ó. Substitui x por 2 que dá 0. Isso pode ser escrito de maneira mais simples assim. Posso enxergar de duas maneiras. Porque repetiu duas vezes, então é o quadrado. Ou porque o quadrado é ele vezes ele, que na verdade dá na mesma. Portanto, guys, nosso p de x, eu posso voltar para ele bem aqui. É x mais 1 vezes esse polinômio que eu já sei que é x menos 2 ao quadrado. Então, está decomposto o nosso polinômio. Essa é a decomposição. Não era para sair assim, mas deixa assim. E nós percebemos que aqui não pede raiz, só decomposição. Mas a gente vê que por aqui eu tenho uma raiz menos 1 e por aqui eu tenho a raiz 2 repetindo duas vezes. Ou seja, com multiplicidade 2. Agora tem algo a observar dessa divisão. Cadê? Da divisão que a gente fez. E a partir dessa observação, nós vamos efetuar essa divisão de uma maneira mais simples. Mas isso ficará para a nossa próxima parte da nossa aula. Thanks.